Boa noite a todos. Professor Paulo falando. A gente vai dar início a mais um sábado e agora a gente vai dar continuidade com a turma da semana, tá? Como eu já falei no grupo com algumas pessoas, eu sou formado em administração de empresas, trabalho na Escola Técnica Alvorada mais ou menos, tem mais de 2 anos já, 2 anos e meio, acredito. E a gente tem essa missão agora de transmitir essas aulas via live para vocês nesse momento de paralisação, né, da escola. A gente não vai poder fazer a aula presencial, porém nós temos essa possibilidade de levar o conhecimento para vocês através da live, né, através dessa aula ao vivo. Eu peço que vocês acessem o chat e vocês vão perguntando, caso vão tendo dúvidas, a gente já vai, eu estou de olho aqui e a gente já vai logo tirando a sua dúvida, tá bom? Beleza? Uma pergunta que a maioria dos alunos de radiologia, de farmácia, enfim, por que a gente estuda administração no curso que vamos lá, voltado à radiologia? Gente, a administração ela está presente em todas as profissões, tá? É essencial ter o conhecimento básico da administração, é essencial a gente trabalhar de forma que a gente consiga entender os processos administrativos, tá? É super interessante que esses processos fiquem bem definidos dentro da profissão que a gente for exercer, onde quer que seja, se for num hospital, se for numa clínica, simplesmente no ambiente hospitalar. A gente vai ter que ter consciência que os processos administrativos eles são fundamentais para a profissão de qualquer um, independente da área técnica, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui de um aluno aqui. A gente está com dúvida. Gente, quem estiver entrando aí, Ariana, boa noite, Ariana. Só manda o link para o pessoal lá no grupo, tá? Para eles irem já entrando, porque tem muita gente que está me chamando aqui no WhatsApp e está meio perdido. Mas não tem erro não, gente. É acessar a Escola Técnica Alvorada e lá vai aparecer a opção de aula ao vivo, né? A live, não sei como é que vai aparecer lá. Eu sei que vai aparecer a opção que vocês vão poder ter acesso à aula. É só clicar lá e entrar na live e a gente vai fazendo aí a aula e tirando a dúvida de vocês. Por que eu preferi fazer a aula assim? Porque eu consigo tirar a dúvida em tempo real, né? Vocês vão me perdoar um pouco a imagem não está muito nítida, né? Embaçada um pouco, mas é por causa da minha webcam, do meu computador, mas eu prometo melhorar a imagem nas próximas aulas, né? Então, vamos lá. Vamos falar dos princípios da administração, né? Já que a gente já entendeu que a administração é necessária em qualquer profissão, independente da área técnica ou não, nós vamos entender de onde que veio a administração, por que a gente vai estudar administração, por que a administração é interessante para a gente concluir o nosso curso com qualidade, né? Vamos dizer assim. Gente, a administração ela não tem uma data específica de quando que ela começou a ser trabalhada, de quando que ela começou a ser notada como administração. Ela vem lá dos primórdios das civilizações. Mas, assim, para definição geral, a administração foi ganhando força a partir da Revolução Industrial. Mas vamos voltar um pouquinho antes, né? Situações históricas trazem uma série de situações onde você pode considerar que ocorreram fatos relacionados à administração, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre alguns pensadores, alguns
alguns filósofos da antiguidade, tipo Platão, Aristóteles, que já usavam processos administrativos, mesmo quando a administração não era administração, mas eles já entendiam de alguma forma que aquelas ações, porque a administração ela parte de uma ação, ela ajudava, agregava, né, valores nas civilizações, né? Eles conseguiam armazenar, eles conseguiam fazer plantios, colheita na época, enfim, tudo isso foi através de planejamento, né? E planejamento ele é um dos pilares da administração, tá? A democracia, enfim, teve uma série de coisas que iniciaram-se lá nos primórdios, né, bem antes de Cristo, onde já se trabalhava administração. Mas, assim, para nós pouco vai importar de quando foi que realmente ela começou. A gente só tem que ter noção que é muito antigo, né? Por exemplo, as pirâmides do Egito, para ser construída na época, foram usadas técnicas logísticas impressionantes, que até hoje elas são copiadas, né? Então, a administração já estava presente naquele tempo, né? Aí veio os pesquisadores, no material que eu mandei para vocês vão ler essa parte da introdução, que ela tem uma grande importância, né? O que os pensadores, Karl Marx e tal, o que eles falavam sobre os princípios da administração. Mas interessa. Sua conexão está instável. Aguarde. Deu um probleminha aqui, mas acho que já voltou, né? Gente, pode ir falando no chat aí, que aí eu vou ter uma noção de quantas pessoas já entraram aqui. Eu sei que a Ariana tá, Ana Clara e a Priscila, Ana Priscila, tá? 3 alunos por enquanto aqui. Gente, eu vou falando aqui, vocês vão anotando. Se eu tiver muito rápido também, vocês vão falando, professor, vai devagar aí. Tá caindo de vez em quando. Qualquer probleminha aqui, eu vou ter que dar uma... Mas vocês me falando, né? Porque para mim caiu uma vez aqui. O João Vitor também tá. Ana Paula também. Beleza. A galera tá entrando aí. Tá? Gente, eu vou pular essa parte inicial dos pensadores, dos filósofos e tal, porque isso aí é mera teoria, né? E eles só agregam valor mesmo para título de conhecimento, né? Mas, assim, vamos começar a falar sobre administração já da Revolução Industrial, que a Revolução Industrial ela teve início, né, no final do século XVIII e tal, do século XIX, foi quando realmente as coisas começaram a andar para o lado da administração que é hoje, que é atual, né? Foi quando começou a surgir realmente, de fato, o capitalismo. Só responder bem que é um aluno, tá? Como é que começou a Revolução Industrial, né? É interessante vocês entenderem que a Revolução Industrial ela gerou, de fato, as melhores condições do trabalho que é hoje, o que é a administração hoje. No período de desenvolvimento tecnológico, ela teve início na Inglaterra, na Europa, né? Deixa eu ver aqui, Europa, metade do século XVIII. Antigamente, gente, deixa eu ver aqui, está reconectando aqui. Pronto, voltou. Por que teve grande impacto? Porque na antiguidade o trabalho era meio que artesanal, né? O comércio, a cultura era muito artesanal. E a partir da Revolução Industrial, a coisa começou a entrar de forma mais mecânica. Foi a máquina a vapor, ela entrou. E a partir de lá, aí da manufatura, e passou até a cultura da maquinofatura, né? Então, a máquina ela ganhou ênfase, o trabalho passou a sair do artesanal para o maquinário,
né? Então, veio a máquina a vapor, veio a eletricidade, veio uma série de coisas que já revolucionaram o mundo para melhor, né? O interessante disso tudo é que a Revolução Industrial ela teve um processo meio lento, por mais que, de repente, menos de 100 anos, o negócio já estava bastante evoluído, porém, existiu uma série de dificuldades para a administração chegar no que é hoje, nos dias atuais. Professor, então por que a gente é interessante para a gente entender esse processo? Porque todo esse processo que a gente está vendo hoje, o que é a administração hoje, o salário que você ganha, a hora extra que você recebe, férias, enfim, toda essa situação final que nós estamos vivendo hoje foi gerado por esse processo. Então, a gente vai começar a falar lá do iniciozinho da Revolução Industrial, como foi que ela realmente entrou no processo administrativo, tá? Deixa eu colocar aqui no início, fala desse início desse processo. Só um minutinho. A gente vai falar sobre tá aqui, ó. Taylor, né? Eu vou ler uma parte aqui do princípio da administração que ele fala sobre Taylor, né? A administração enquanto ciência data do início do século XX, né? Foi a partir dos estudos de Frederick Taylor, um engenheiro norte-americano que começou a ser estruturada o Taylorismo, né? Ele falou que caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência no nível operacional. Falar de Taylor é falar do princípio geral da administração, né? Taylor foi o cara que deu início a esse processo que hoje, nos dias atuais, nós consideramos que ele foi o pai da administração, o guru da administração. Por quê? Porque ele foi o cara que começou a colocar essa situação de administração como ciência, como estudo. Como é que ele fez isso? Taylor, com esse processo de renovação industrial, dessa mudança do trabalho artesanal para o trabalho da máquina, Taylor ele fez uma seguinte lógica na cabeça dele. Cara, ele escreveu um livro, tá aqui, ó, em 1911, ele lançou o livro Princípio da Administração Científica, ou seja, está colocando a administração como ciência. Esse livro, a ideia dele tinha a ideia principal da racionalização do trabalho, e aqui envolve a divisão de funções de trabalhadores. Mas a ideia geral, ele foi um estudo chamado o estudo do tempo e o movimento, né? Vocês vão pesquisar isso aí depois e vocês vão ver como é que isso foi bem a fundo, né? E essa ideia dele é usada até hoje, né? O que ele pensava? Ele dizia o seguinte, gente, eu vou colocar 10 pessoas para fazer um trabalho, vamos dizer, independente de qual seja. Ele imaginou, pensou em determinado trabalho, colocou 10 operários para fazer aquele serviço, e depois ele colocava 10 operários para fazer o mesmo serviço. E ele fazia um cálculo de tempo para ver quem era mais eficiente, aqueles 10 primeiros, os 10 segundos. Então, ele fez esse estudo. Ele foi analisando os operários na situação de trabalho, onde ele ia verificando como que ele se comportava naquele mesmo período de tempo. Então, ele foi percebendo que tinha operários mais produtivos e outros menos produtivos. Então, ele foi fazendo. Então, ele foi selecionando as pessoas. Então, nessa situação, Taylor soube fazer muito bem isso. Então, ele segurava aqueles operários mais racionais. Ele selecionava isso. Então, a seleção ela também é da administração. A operação dentro do tempo
que ele chama de just in time. Vocês vão pesquisar sobre isso, anotem aí, eu vou até digitar aqui para vocês. Just in time. Deixa eu ver se está certo. Tá, just in time. O just in time era uma situação onde ele era o tempo justo, né? Então começou daí a ideia do just in time, o tempo correto que as operações iam sendo racionalizadas. E Taylor ele começou a fazer esse estudo, né, que ele chama de estudo de tempos e movimentos, para que ele conseguisse selecionar o melhor pessoal, os melhores operários para fazer aquela função. Quem fosse ruim no ponto de vista dele, estava fora, né? Era descartável. Isso aqui não trabalha aqui. E outros que ele julgava, né, que fosse dentro da ideia dele, ele mantia aquele funcionário, aquele operário dentro das funções. Tá? Deixa eu ver o que pode mais agregar aqui sobre Taylor. Taylor concentrou o seu argumento na eficiência do trabalho, que envolve fazer as tarefas de modo mais inteligente e com máxima economia de esforço. Né? A ideia dele. Para isso, era preciso selecionar corretamente, foi isso que eu acabei de falar. Né? Ele treinava o operário, né? Ele desenvolvia aquela função específica para ele, você vai fazer aqui, você vai apertar para os outros, você vai tirar isso aqui daqui e botar ali. Então ele colocava cada um no seu devido lugar, né? E ele com essa atividade ele determinava a sua função específica, né? Ele trouxe com isso o salário. Isso foi interessante. Ele começou a pagar os operários por produção. Só que, ao mesmo tempo, isso trazia trazia benefícios, sim, porque quanto mais você trabalhava, mais você ganhava. Só que, porém, trazia também a exaustão, né? Horários fora de hora. E Taylor não estava preocupado com isso de jeito nenhum. Taylor estava preocupado com a produção. Né? O Taylor não era um administrador, o Taylor era um engenheiro, né? Que ele fez um estudo de tempos e movimentos, que ele fez um estudo de seleção de pessoas, onde ele notava a maior eficiência, eficácia, e aí com isso ele estava se lixando para a questão de cansaço, que a pessoa tinha que ter um horáriozinho de ir para casa, de comer, de dormir. Não estava se importando com isso. Se o funcionário conseguisse trabalhar 16, 20 horas por dia, para ele estava ótimo. É por isso que ele fazia essa seleção. Tá? E com certeza isso trouxe muitos lucros, né, no início. Ele assegurava que as indústrias de sua época padeciam de males que poderiam ser agrupados em 3 fatores. Então, assim, com esses estudos de Taylor, ele começou a entender que existiam deficiências. Essas deficiências causavam dano para a empresa na época, né, para a indústria na época. Aí ele classificou em 3 aqui. Eu vou falar sobre cada uma delas, né? Ele falou sobre a vadiagem sistemática, né, por parte dos operários. Ele considerava que o operário que parava, aquele operário que conversava durante o expediente, aquele operário que tinha um interesse, não tinha interesse em passar o tempo todo ali trabalhando, ele considerava como vadiagem, né? E também tinha o desconhecimento pela gerência, né, das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização. À medida que a indústria ia se desenvolvendo, ia crescendo, ia se aprumando no mercado, ele ia pegando os operários, aquele operário mais, vamos dizer assim, mais qualificado para fazer o serviço, e ele ia colocando cargos de gerência. Estava comigo, né? Nem todo bom funcionário ele vai ser um bom gerente, um bom patrão, né? Ele precisa ter as ideias voltadas para isso, né?
E o que acontecia? Ele pegava o operário, o melhor, vamos dizer assim, o cara aqui, o Pedro, que é o melhor operário que eu tenho aqui, e eu vou colocar ele para gerenciar aqui esse departamento a partir de então. E aí o cara não desenvolvia muito bem o serviço. E isso atrapalhava a ponta, né? Vamos dizer assim, atrapalhava, porque aquele cara que, vamos dizer assim, dava ritmo ao serviço, ele parava por um tempo, né? Porque ele agora gerenciar, ele só ia comandar, ele não ia mais fazer o serviço, colocar a mão na massa, e acabava que atrapalhava o rendimento do serviço. Então, para ele também isso atrapalhava demais, né? Ele percebeu que ele tinha que treinar mais o cara, passar mais tempo com ele, dando conhecimentos gerenciais, enfim, né? E outra coisa, o terceiro ponto que realmente atrapalhava muito, né? Porque quando você fala de administração, você logo em seguida vem aquela questão da gestão de qualidade, né? Acho que vocês não vão estudar essa disciplina. Porém, ela está muito impregnada e agregada dentro da administração. A falta de uniformidade, o que é isso? Se eu vou produzir essa caneta aqui, ó, se eu for produzir 1000 canetas dessa aqui, eu tenho que produzir 1000 canetas dessa aqui exatamente iguais. E isso não acontecia no começo, porque uma falha ou outra, humana ou maquinária, ele não tinha uniformidade. Então, ele não conseguia produzir 100% das peças de maneira igual. Então, isso também foi, ele levantou isso como um problema da época que atrapalhava a produção. Tá? Então, esses foram os três. O primeiro, a vadiagem sistemática por parte dos funcionários, dos operários, desculpa. O desconhecimento da gerência, ele deslocava alguém da operação para gerenciar e o cara não conseguia gerenciar, não conseguia fazer aquele negócio acontecer. E também essa falta de uniformidade, a questão da caneta que eu dei o exemplo. Né? Se ele produzir uma caneta dessa, se ele produzir 10 mil, tem que ser 10 mil igualzinha. Tá? E isso, na época, era o grande gargalo de Taylor. Né? Mas também a administração estava engateando, gente. Né? Então, vamos lá. Vamos falar agora de Fayol, que foi um outro ícone da administração. Ele trouxe uma outra escola clássica da época. O que são essas escolas clássicas? Né? Foram os estudos relacionados, foram pessoas, geralmente esses caras, eles eram engenheiros, né? Eles eram grandes estudiosos dos processos e eles iam tendo ideias, eles iam lá e escreviam um livro. Aí passava a ser considerado as situações daquela escritura para que ele fosse colocado dentro do processo. Então, é chamado de escola clássica por causa disso. Vamos falar agora de Henry Fayol. Henry Fayol, ele veio logo em seguida de Taylor, né, de Frederick Taylor. Henry Fayol é um dos principais contribuintes para o desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. Qual foi a função de Fayol e o que ele agregou de melhor do que Taylor já havia iniciado, né? Então, vamos lá. Uma das contribuições da teoria criada e divulgada por ele foi o desenvolvimento da abordagem conhecida como gestão administrativa e processo administrativo. Cara, Fayol, ele foi muito mais além do que Taylor. Ele imaginou, cara, tem que ter um processo. Tem que ter um processo administrativo. O que é isso? É um padrão que a administração utiliza para fazer o negócio acontecer de forma natural. É a padronização das atividades. Isso é processo administrativo. Hoje, nos dias atuais, a gente chama isso de POP. O que é POP? Procedimento operacional padrão. As empresas de hoje, elas utilizam as POPs, que é o procedimento operacional padrão. Hoje, para você tirar um raio-x, vamos dar um exemplo. Né? Gente, só lembrando que, além de ser um administrador, né, eu gerenciei durante 2 anos, acho que 2 anos e um pouquinho, não lembro de cabeça agora, uma clínica de diagnóstico por imagem. Então,
raio-x, densitometria óssea, ultrassonografia, Doppler. Então, assim, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Gente, eu entendo de um pouquinho. Eu não sei fazer o exame, não fazia diagnóstico, mas a maioria dessas operações, desses exames, fui eu que criei o procedimento operacional padrão, tá? Então, eu entendo um pouquinho de cada coisa. Então, quando vocês virem com a dúvida, professor, e o procedimento assim, assim, assado, provavelmente eu vou saber responder, tá? Enfim, quando a gente... Eu vou dar um exemplo aqui básico, né? O aluno, vocês, um técnico em radiologia vai estagiar lá numa clínica, fazer um estágio remunerado ou não. Quando chega lá, ele vai ter um treinamento, né? Vai receber um treinamento, vai receber os procedimentos operacionais para que ele consiga... Deixa eu só ligar aqui, colocar a bateria aqui do meu notebook, gente, só um minutinho. Pronto. Vou tentar beber uma água. Beleza. E digamos que o aluno vai, o estagiário vai fazer, passar a realizar, fazer os exames. Para ele começar a fazer, ele vai ter que passar por um processo, né, que é o procedimento operacional padrão. Ele não vai poder fazer esse exame sozinho, ele sempre vai ter que estar acompanhado com um técnico. Não, calma aí. Fayol não criou a POP. Ele teve a ideia, tá, Daniela? Ele teve a ideia que tinha que existir um processo administrativo. Essa ideia... Então, eu vou só resumir rapidinho para você entender, tá? Que a Mariana perguntou aqui. Então, o Fayol que criou a POP. Calma. Ele teve a ideia que tinha que existir um processo administrativo. Eu vou colocar a seguinte ideia. A administração, quando ela nasceu na Revolução Industrial, ela era uma pedra bruta. E de lá para cá, ela foi sendo lapidada, até ela se tornar hoje, né? A administração que é hoje. Essa ideia, ela foi estudada, né? E ela foi está chegando mais para cá. Então a gente vai, não vamos pular os processos, vamos um de cada vez, que é para a gente ir entendendo como foi que as coisas melhoraram, tá? Então, eu estou voltando aqui para o exemplo que eu estava dando do aluno, né, do estagiário. Por quê? Porque até para fazer um exame, né, como estagiário, você precisa obedecer um procedimento operacional padrão, né? Aí eu estava dando exemplo. O estagiário ele tem que fazer o exame acompanhado, ele tem que... Aí tem o processo, o que é que ele vai fazer depois que liberar o paciente da sala de exame, o que é que ele vai, para onde que ele vai fazer, o que é que ele vai fazer com a imagem. Ele vai dispensar o paciente ainda? Não, né? Por que ele não vai? Porque ele vai ter que ver se a imagem ficou boa, se a imagem não ficou boa, vai ter que repetir o exame. Mas vai ter que colocar o paciente de novo na cama, vai ter que disparar de novo o raio-x nele, vai ter que fazer. Se não tiver certo, gente, isso é procedimento operacional padrão. Como é que o médico vai fazer o laudo? Né? Ele precisa ter a imagem de acordo com que seja, no mínimo, visível para que ele possa dar um laudo assertivo. Né? Nesse caso, o médico não pode errar. Né? É melhor fazer isso do que ter que voltar o cliente de novo para a clínica ou para o hospital para repetir o exame. Agora, tu imagina como cliente, desculpa, eu troco muito cliente com paciente, porque eu trabalho no meio comercial enfim. Imagina qual a situação que o paciente passa, gente. Ele está em casa, ele liga, tem que repetir o exame. Caraca. Né? Não é bom. Né? Ainda mais com uma mamografia. A mulher fica logo nervosa. Ai, meu Deus, deu um negócio, deu um problema. Eu vivenciei isso demais. Né? Você tá... na verdade, quem tinha que ligar, às vezes, era eu. Então, eu ligava para Dona Maria, é o seguinte, você vai ter que repetir o exame aqui. O médico não conseguiu lavar seu exame.
Aí a mulher já entrava em desespero, apareceu um negócio no meu peito, não sei o que. Não, se acalme, venha fazer o exame, depois, nem o diagnóstico a gente conseguiu fazer. Então era uma situação meio que constrangedora. É por isso, gente, que tem que ter o procedimento operacional padrão, tá? Vamos voltar a falar do FAIOL, tá? O FAIOL, ele identificou 14 princípios, isso está no material que eu mandei para vocês, tá, gente? O FAIOL identificou 14 princípios que devem ser seguidos para que a administração seja eficaz. Depois eu vou falar uma diferençazinha sobre de eficaz para eficiente, tá? Muita gente confunde. Então vamos lá, são 14, eu vou falar cada uma delas e vou exemplificar para vocês entendendo, tá? Quem tiver com material pode ir grifando sem problema, tá, gente? Quem tiver também, não tô com material, eu não baixei, enfim, você pode ir também anotando. Se eu tiver rápido, vocês falam, professor, dá um tempinho aí, fala mais devagar, que a gente vai se adaptando aqui à realidade de vocês, tá bom? Eu acho que a internet estabilizou aqui em casa. Beleza. Então vamos lá. Os princípios que FAIOL levantou, né? Primeira coisa, divisão do trabalho. O que é isso? Responsabilidades a indivíduos específicos. FAIOL entendeu que cada pessoa tem que fazer aquilo que é da sua competência. Eles eles faziam dentro do estudo o que aquela pessoa desempenhava melhor. Esse cara aqui ele é melhor no setor financeiro. Esse cara aqui ele é melhor no operacional. Esse camarada aqui ele é melhor. Enfim, então eles iam definindo isso. Só que era uma forma muito rude. Era muito no olhômetro. Esse cara aqui. Hoje não, gente. Hoje é totalmente diferente, né? Quem trabalhou em empresa grande sabe. Aqui tem um Thiago, meu amigo, que trabalha na Sumed. Ele sabe também que existe hoje é todo um procedimento para vocês serem contratados nas empresas, dependendo do tamanho da empresa, é todo um estudo dentro do seu perfil para ver se você se enquadra dentro daquela função, né? Hoje o psicólogo ele está envolvido dentro da contratação, ele tem que ser envolvido. Para trabalhar na Suzano, por exemplo, com certeza você vai lá no RH, tem um psicólogo que vai fazer uma avaliação do teu perfil profissional, daí você vai receber um questionário com muitas perguntinhas, onde você vai marcar, você gosta disso, você faz isso, o que você faz no final de semana? Então ali eles vão perfilar a tua personalidade para saber se você realmente está apto àquela função, tá? Gente, como é que faz isso? Eles fazem uma espécie de medida com o QI e o QE. O que é isso, professor? Não estou entendendo nada que você está falando. Gente, o QI é o coeficiente, vou até fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem. Eu vou tentar mostrar para vocês. O QI e o QE. Deixa eu ver se vai sair legal aqui. Deixa eu ver aqui. QI e o QE. Pronto. O que é isso? Esse QI e o QE, eles são analisados para saber que função hoje você vai exercer. Por exemplo, eu abri uma vaga de financeiro, mexer com número, matemática, enfim. Eu quero que vocês me respondam aqui no chat, tá? Gente, para mim trabalhar no financeiro de uma empresa, eu preciso ter o QI, que é o coeficiente intelectual, ou o QE, que é o coeficiente emocional? O que vocês acham que eu devo... Qual é eu devo puxar para que lado? Para o QI ou para o QE? Vocês podem responder aqui no chat, tá? Não tem problema se errar, não. Pode responder errado mesmo. A hora de errar é agora. QI, alguém já respondeu? Eu vou explicar isso direitinho para vocês nunca mais vão esquecer. Vão querer esquecer e não vão conseguir. Pronto, colocaram minha fotozinha aqui no grupo. QI, QE, a Daniela falou que é. Gente, pode responder, não tem problema não. Se tiver certo, não tem problema. Se tiver errado, também não tem problema.
Eu quero que vocês errem mesmo. Aqui é hora de errar, tá? Certo. Teve aqui algumas interações. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês uma forma que vocês nunca vão tentar esquecer e não vão conseguir, tá? Gente, coeficiente intelectual é raciocínio lógico matemático. Então, se eu vou trabalhar no financeiro, eu vou perfilar aquelas pessoas que têm o QI mais avançado, tá certíssimo. Por quê? Porque são pessoas que têm o coeficiente intelectual, raciocínio lógico matemático. Não preciso de outra coisa. Aí vocês perguntam assim, gente, essa menina do financeiro, ô menina chata, não dá bom dia para ninguém, passa calado, passa por cima da gente, não fala. Calma aí, eu vou explicar o outro, tá, Elciane? Vou explicar, tá? Gente, essas pessoas que geralmente trabalham no financeiro, elas não estão preocupadas com bom dia, boa tarde, boa noite. Se você for conversar com ela, ela tem poucas palavras. Gente, por quê que é isso? Porque o coeficiente intelectual dela é mais aguçado, é mais vivo, é mais ativo. Então, essas pessoas elas não têm muito apego, muita emoção, tá? Agora, eu vou tirar a dúvida de muita gente. Por exemplo, eu vou contratar uma pessoa que vai trabalhar com vendas. Eu preciso de um vendedor. Qual é o QI que eu vou usar? Qual é o coeficiente que eu vou usar? O coeficiente intelectual ou o coeficiente emocional? Podem responder, que eu vou já explicar isso para vocês. Agora estamos falando sobre vendas. Abriu uma vaga de vendas. Qual o coeficiente que eu vou utilizar? Acho que tinha algumas pessoas com dúvida aqui, mas já conseguiram entrar, né? Beleza, Ana Paula. O Startup aqui botou o que é. Beleza, gente. Para me trabalhar com vendas, eu preciso do coeficiente emocional. Por quê, professor? Porque é totalmente diferente. O coeficiente emocional, ele é aquela pessoa que usa mais a emoção. Ele geralmente tem um sorriso fácil, né? Geralmente ele tem ele vai muito pela emoção, ele consegue te convencer. Você já chegou numa loja para comprar, às vezes nem para comprar, ele chegou só para olhar. O vendedor ele mexeu tanto no teu emocional que tu conseguiu comprar uma coisa que tu nem queria. Já aconteceu comigo. Eu saí um dia desses aqui, até para comprar essa televisão aqui, que está aqui na sala. Eu saí para comprar uma TV e o vendedor, eu cheguei lá e falei para ele o seguinte: olha, eu quero uma TV de 32 polegadas, eu não preciso maior do que isso. A faixa de preço é mais ou menos essa aqui, falei para ele. Enfim, o cara me vendeu uma TV de 50 polegadas. Eu paguei mais, quase 2 vezes mais do que eu estava com a intenção de pagar, porque o cara me convenceu de uma forma tão interessante, né? Porque ele me fez 2 perguntas. Ele falou assim: o que você faz? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Então, assim, ele foi me envolvendo na conversa dele e eu tirei o chapéu para esse cara, porque ele conseguiu me convencer, né? Trabalhando no meu emocional. Ele perguntou o que eu gostava de fazer nas horas vagas, quais os filmes que eu gostava de assistir, se eu gostava de Netflix, enfim. O cara trabalhou o meu emocional. Então, se esse cara tivesse um coeficiente intelectual, ele não tinha conseguido me vender a TV. Então, isso eu quero que vocês entendam. Porque, às vezes, você desempenha uma ótima função na empresa, quando te joga para outro departamento, você não rende nada lá. Não faz nada, não sabe por quê? Porque você está no lugar errado. O que Fael fez? Ele fez essa divisão, ele começou a criar essa divisão de trabalho. Fael, ele
pensou que cada pessoa realmente tinha que estar no seu devido lugar. Só que, naquela época, não tinha estudos para isso. Existia a psicologia, já existia a filosofia, porém, esses estudos voltados para isso ainda não existia. Por quê? Porque a administração ela ainda era uma pedra bruta, sendo lapidada. Tá? Então, mas foi a partir daí, desse pensamento de Fayol, que as coisas começaram a se desenvolver. Tá? É lógico que nos dias atuais ainda existem erros de contratação por causa disso, porque essas coisas não são levadas em consideração. Aí tem aluno que pergunta assim, professor, tem como a pessoa ser QI e QE ao mesmo tempo? Tem. Não no mesmo percentual. Por exemplo, aqui, desse meu desenho aqui, ó, vamos, digamos que isso aqui. Caneta falhou, peraí. Isso aqui é o nível de QI. E aqui é o nível de QE. Então a pessoa. Aqui é uma escala que ele vai aumentando e vai diminuindo. Tá? Eu posso ter conhecimento, raciocínio lógico, matemático? Posso. E posso ter emocional? Posso. Professor, como é que eu sei? Eu não sou psicólogo, não, tá? Mas eu já estudei algumas situações relacionadas a isso e eu sei como que eu identifico se você é QI ou QE. Por exemplo, o fato de eu gostar de matemática, de eu me dar bem com cálculo, não quer dizer que eu seja inteiramente QI, tá? O QI é você... Por exemplo, as pessoas que trabalham com TI, tecnologia da informação, geralmente essas pessoas são todas coeficiente intelectual. Ponto. São pessoas que não estão preocupadas em dar bom dia, são pessoas que têm o trabalho dele na mente todinha aqui. Eles, na verdade, eles veem a vida como um Matrix. Aqueles númerozinhos caindo assim. Mais ou menos isso. Já o que é coeficiente emocional é aquela pessoa que tem necessidade de abraçar. Você já sentiu isso? Eu tô carente, tem que ter abraço. Geralmente essas pessoas são coeficiente emocional. Tá? Quando o emocional está aguçado, né, isso aí é uma forma de identificar. Tá? Existem outras situações, né, que os psicólogos, o setor de RH, eles conseguem identificar isso. A Ana Paula botou aqui, pessoas com QI que é altos têm grande possibilidade de ser manipuladores. Meu Deus, essa pergunta aí foi difícil. Ana Paula, é assim, a questão do coeficiente, do manipulador é algo mais emocional, acredito. Né? Algo mais emocional, que você consegue convencer as pessoas. Né? Geralmente o que ele olha no olho, né? ele fala gesticulando, então são situações bem adversas. Né? Eu não posso dizer que são manipuladores, mas é interessante. Agora sim foi entendendo a diferença. Beleza. Então é isso, gente. Vocês vão entendendo essa lógica que começou com o Fayol, que ele começou a pensar nisso, e isso foi trazendo para os dias de hoje. Tá? A segunda é autoridade e responsabilidade. A autoridade sendo o poder de dar. Eu acho que é isso que ela colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não vou concordar muito com o que ela disse aqui, não, mas assim, autoridade e responsabilidade. Todo mundo sabe o que é isso. Autoridade é a capacidade que você tem de dar ordens. E a responsabilidade é aquela situação que tem que ser cumprida. Né? Ser responsável, tá? Isso vem muito do POP, né? do procedimento operacional padrão, e também de alguns outros processos administrativos que podem agregar a responsabilidade, que é as normas e procedimentos, regimento interno também, isso traz responsabilidade. Por que você tem que chegar no horário, enfim, essas coisas, tá? Isso tudo são processos administrativos. Disciplina, gente, disciplina, né? Por que a gente disciplina? O que a disciplina é importante, né? Fayol entendeu que tinha que ter disciplina.
Porque se tivesse disciplina, vamos voltar um pouquinho lá para o Taylor, quando ele falou da vadiagem, dos operários e tal, e tal, e tal. Porque naquele tempo não tinha disciplina. Não era, ninguém era disciplinado. O cara estava trabalhando ali, quando ele bem entendesse, ele virava para o lado e falava assim, não vou trabalhar mais não, cansei. Né? Então, assim, o Fayol identificou que tinha que ter disciplina, tinha que ter rigor. Né? Unidade de comando, muito importante isso nas empresas, muito importante isso nas empresas. Vocês vão concordar comigo quando eu falar que trabalhar em empresa onde tem muito chefe é difícil. É muito difícil. Principalmente quando é empresa familiar. Gente, quando é empresa familiar, o negócio desanda. O pai manda fazer uma coisa, a mãe manda fazer de outro jeito. O filho que formou a administração e agora acha que é o dono da empresa, manda de outro jeito, complica tudo. Isso é unidade de comando. O que é unidade de comando? Os esforços. Cadê? Desculpa. Cada agente só recebe ordens de um único chefe. Isso é uma coisa que tem que acontecer dentro das empresas. Né? Vocês têm que entender isso como algo primordial. Imagina você como estagiário lá na clínica fulano de tal, né, do tórax, né? Chegou lá, tirou um raio-x, aí o técnico que está lá contigo diz assim, essa imagem não ficou boa não. Essa imagem não é assim, é assim. Ah, mas o professor lá no curso me ensinou que é assim, tem que fazer e tal. Então, assim, aí ele vai perguntar para o outro técnico. Não, o jeito que você fez está certo. Aí fica complicado. Qual é a imagem que você vai usar? Como é o certo que você vai fazer? Né? Porque houve divergência de comando. Um mandou fazer de um jeito, outro mandou fazer de outro, você vai ficar totalmente perdido. Tá? Então tem que existir unidade de comando, uma pessoa responsável por dar as ordens, tá? Porque se muita gente ficar falando, muita gente fica mandando, você fica confuso, não sai nada, né? Então unidade de comando é isso. Cada agente só recebe ordem de um único chefe ou gerente, tá? Unidade de direção, praticamente a mesma coisa. Os esforços devem centrar-se no atingimento dos objetivos. Aí tem o 6, subordinação, prevalência dos interesses gerais da organização. Gente, subordinação é você entender que existe uma hierarquia e você tem. Fayol identificou isso, não, tem que existir uma unidade de comando, tem que existir uma unidade de direção. O que é unidade? Ver o chefe do departamento do financeiro vir falar com o chefe do com o funcionário que está fazendo atendimento na recepção. Não tem nada a ver. Eu acho que cada departamento tem que ser seu gerente de departamento, que aí ele fica responsável por aquele departamento. Tá? Só porque eu tenho um carro mandar aqui. Não, tá errado, tá errado. Né? Existem muitas. Gente, caiu? A conexão tá boa aí? Como é que tá? Alguém colocou que caiu aqui, mas não foi a minha, não. Eu acho que a minha tá ok. Ordenar as tarefas e os materiais utilizados. É outro princípio de Fayol. Tem que ter ordem. Tem que ter uma divisão. Trava de vez em quando. Nossa, gente, acho que é porque minha internet hoje está ruim mesmo. Mas está rodando, beleza. Então vamos lá. A ordem é a ordem de tarefas e materiais, né? Tem que ter controle de materiais, tem que ter controle de tarefas, né? Foi aquilo que eu falei de novo, vou falar de novo do procedimento operacional padrão. Se não tiver procedimento operacional padrão, fica difícil, fica muito difícil da gente conseguir desenvolver o trabalho, né? Como que eu faço quando chega material? Chegou material hospitalar, né? Qual material que eu vou guardar, né? O ambiente que eu devo guardar ele, qual é a situação que deve guardar, qual o controle que eu devo ter, validade, tudo isso tem que ter procedimento operacional padrão, tá?
Equidade, disciplina e ordem justas melhoram o comportamento, né? Equidade, todo mundo ser tratado como no todo, no igual. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não posso considerar mais um do que o outro. Né? Essa é a equidade na disciplina. Estabilidade do pessoal. Cara, olha o que Fayol pensou. Olha o que Fayol pensou. Ele contrapôs o pensamento de Taylor. Taylor pensou o seguinte: Taylor falou assim, gente, se o cara não tá bom, não tá produzindo aqui, eu vou tirar ele. Aqui que Fayol falou, não, vamos ter uma estabilidade pessoal, promover a lealdade e a longevidade do emprego. Como é que faz isso? Gente, Fayol foi um cara que desenvolveu demais a administração nos tempos atuais. Ele pensou nisso, ele falou assim, se o cara não está bom aqui, o que está faltando para ele? É treinamento? O que está faltando para ele? É capacitação, que é a mesma coisa? O que está faltando para ele? Então ele via a necessidade da pessoa. Né? Se ele não está dando certo aqui, vamos para mandar ele para outro departamento, porque lá de repente ele deve funcionar. Qual é a empresa que pensa nisso hoje? Né? Você já foi demitido da empresa? Poxa, por que a empresa não me aproveitou em outro departamento? Né? Por que ela não me transferiu para outro setor? Aquele setor realmente não estava rendendo nada. Por que não me mandou para outro departamento? Então acontece. E o Fayol pensou nisso. Né? Iniciativa, proatividade, é isso. Né? Estimular os seus liderados à iniciativa para a solução dos problemas. Né? É você dar liberdade para o funcionário, na época, Fayol, para o operário, a resolver os problemas. Que às vezes parou a máquina, quebrou, né? Poxa, e agora o que é que faz? Não, vamos esperar o supervisor chegar para a gente comunicar para ele, para a gente continuar a produzir. Ou seja, às vezes o cara tinha acesso à solução do problema, mas não tinha como fazer isso. Então, essa iniciativa que o Fayol falou aqui, né? Estimular os seus liderados a iniciativa para a solução dos problemas. Espírito de equipe, é a união. Ele começou a unir a galera, porque o pessoal na época, lá na época de Taylor, era cada um por si e Deus por todos. Você ganhava, recebia por produção. E Fayol falou assim, não, vamos juntar a galera aqui, cara. Vamos todo mundo. Por que tem um rendendo mais do que o outro? Vamos ajudar aquele cara lá, vamos ajudar ele. Então, ele trouxe esse espírito de união para dentro da administração, que hoje a gente tem algumas empresas que realmente trabalham muito nisso. Né? Uma equipe unida, ela desenvolve muito mais. Tá? Então, esses foram os 14 princípios de Fayol, tá, gente? O que a gente vai falar aqui um pouquinho mais aqui, só para a gente... Tá, vamos falar dos pilares da administração, né? Só um minutinho que eu vou molhar aqui a garganta. Os pilares da administração. Os pilares da administração são 4. Planejar, controlar, dirigir e organizar. Então, esses 4 pilares, eles, vamos dizer assim, eles são o macro da administração, eles são o todo, o geral da administração. Tudo que for relacionado à administração tem que ter os 4 pilares, que é planejamento, controle, direção e organização. Tá? Gente, falando basicamente, rapidamente sobre cada um deles. O que é o planejamento? Todo mundo aqui já planejou alguma coisa, sem dúvida. Você já planejou uma viagem, você já planejou comprar uma casa, você já planejou comprar um carro, uma bicicleta, um sapato na promoção, pagar em não sei quantas vezes. Você já planejou alguma coisa. Planejar é um princípio, vamos dizer assim, básico da administração. Tudo que você for fazer, Ana Paula, na verdade é o PDCA, né? Vamos dizer assim. PC do O. PDCA, você confundiu. Planejar, ele é o princípio básico da administração. É aquela coisa que é você colocar
no papel algo que você precisa, né? Então, para tudo que a gente for fazer, precisa um planejamento. Eu vou comprar, preciso planejar. Vou viajar, preciso planejar. Vou casar, preciso planejar. Tá? Tudo tem que ter planejamento. Se não tiver planejamento, não desanda, tá? Tudo que a administração, tudo que tiver voltado à administração tem que ter planejamento. Vocês planejaram o curso. Vocês planejaram o curso durante um período de um ano, acho que é 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses. A gente está formado. Depois disso, a gente tem todas as aulas. Depois a gente vai ter um estágio. Depois a gente vai entrar no mercado de trabalho. Isso é um planejamento, tá? A outra coisa é o controle. Gente, quando você fala em planejar, não está muito voltado para a ação. Você só está articulando, está trazendo aquilo para tentar trazer aquilo para uma realidade. Quando você passa a controlar, né, isso passa a ser ação, controle. Dirigir, ação. Organizar, ação. O único que não tem ação, vamos dizer assim, ação, mão na massa, é o planejamento. O planejamento você vai idealizar. Quantas vezes você já planejou e não deu certo? Será que foi o planejamento que não foi legal? Quantas vezes já planejei uma coisa e desandou? Será que foi o planejamento que não foi legal? De repente o planejamento foi perfeito. Perfeito. Vou comprar um carro. Vou economizar R$ 600 por mês, que é mais ou menos a parcela do carro que eu quero. Eu vou deixar de ir em festa, eu vou deixar de isso e aquilo, eu vou deixar de comprar esse monte de coisa que eu compro besteira. Eu vou trabalhar para me comprar um carro. Planejamento. Por que não deu certo? Porque não teve controle. Teve o show do não sei quem, vamos. Teve a festa da formatura da turma. Vamos pegar festa mais cara. Pagou. Então, descontrolou de um lado, o planejamento foi por água abaixo. Tá? Dirigir é também uma ação, né? E você é só fazer aquele trabalho fazer aquele trabalho de adaptação dentro do que você planejou. Isso é adaptar às realidades, né? O que nós estamos fazendo agora, por exemplo, ninguém planejou, está tendo aula online, né? Mas veio uma situação de força maior e a gente se adaptou aqui, né? Saiu do planejamento, saiu, mas a minha forma de dirigir isso não vai fazer com que eu perca, tá? Gente, organizar. Organizar é bem mais amplo, entra em outros leques, mas organizar ele é essencial para que o processo administrativo ele tenha efeito, tá bom? Então falamos sobre os pilares da administração, que é planejar, controlar, dirigir e organizar, tá? Vocês não vão mais esquecer disso. E depois disso, gente, o que veio? Estamos com 1 hora de live, tá, gente? Já. Quero que se eu estiver muito empolgado, vocês avisam aí, professor, tá bom. Mas a gente vai fazendo aqui as aulas, tá? Isso aqui, gente, é uma parte inicial. É uma parte onde a gente vai entender a lógica da administração, por que a administração entrou como estudo. Para nós, aqui no Brasil, a administração só foi considerada ciência na década de 60. Tá? Então, ela pode ser considerada uma das profissões mais jovens de nível Brasil. Né? Professor, mas você falou que ela começou na Revolução Industrial. Lá na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, os caras inventaram máquina a vapor, os caras inventaram a locomotiva, os caras revolucionaram a indústria do aço. Depois vocês pesquisam mais sobre isso, quem foi Rockefeller. Sim, até as 21, vamos tentar chegar até lá. Mas se estiver muito cansado, gente, a gente entende, termina um pouquinho antes, não tem problema não, tá? A intenção aqui é que vocês fiquem confortáveis. Eu sei que vocês estão no confortozinho do lado de vocês,
ou no sofá, ou no quarto, na área, na rede, na varanda. Eu sei que vocês estão confortáveis, porém, esse primeiro momento aqui é um momento de entender os princípios da administração. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre dentro da nossa realidade, administração na radiologia, enfim, a gente vai falar sobre administração no ambiente hospitalar, enfim, tá? Como eu estava falando, né? Os caras da Revolução Industrial começaram a fazer o negócio andar, saíram daquela situação artesanal e começaram a produzir máquina, enfim, o negócio não parou. O negócio não parou. Por que não parou? Porque iniciou-se o processo do capitalismo, gente. O capitalismo ele não tem data para acabar, né? Quanto mais se produz, o negócio vai evoluindo, a tecnologia vai avançando. Tanto é que da Revolução Industrial para cá não se parou mais de evoluir, né? Foi um processo de grande desenvolvimento da sociedade. Entrou vacina, entrou um monte de tecnologia, as coisas vão avançando de forma espantosa. Há 20 anos atrás, a gente ainda via um disquete, a gente ainda via Hoje, quase a gente não vê mais nem CD, né? Para vocês verem. DVD, então, já caiu em desuso, né? Hoje é o Blu-ray, daqui um dia nem existe mais isso, tá? Então, isso tudo é fruto do desenvolvimento da tecnologia, tá? E o início do capitalismo, beleza? Só que teve um cara chamado Henry Ford. Você já viu esse nome Ford, né? Até já andaram no carro da Ford. Henry Ford foi um cara que revolucionou a indústria, né, na época da Revolução Industrial. Ele fabricou o primeiro carro popular e criou o plano de vendas. Cara, o cara foi o cara, né? Ele falou assim, cara, por que eu posso produzir 100, 200 ao invés de 1, 2? Eu vou produzir muito, né? Ele criou até o modelo do carro na época que era todos iguais, né? Ele dizia que você poderia comprar quantos que você quisesse, né? Ele até brincava com isso porque ele dizia que você podia comprar 5, 10 mil, o importante é que tinha que ser da cor preta, porque ele só fabricava o carro preto, né? Ele criou a assistência técnica, né? Porque como ele produzia bastante, o cara produzia bastante e ele tinha o pessoal ali, a pronta entrega, os veículos a pronta entrega, e então ele tinha assistência técnica autorizada, né? Então ele sabia, ele foi um cara que botou os passos lá na frente, né? Ele criou assistência técnica, ele repartiu em 1914 parte do controle acionário da empresa com os funcionários. Cara, em 1914, ele repartiu as ações com os funcionários. Ele era muito satisfeito com os caras. Imagina se Taylor faria uma coisa dessa. O cara que estava se lixando para a dor do operário. Ele só queria saber de produção. Fez o estudo do tempos e movimentos. Tal. Nunca que o cara fazia um negócio desse. Então, que eu falei para você do início. A administração foi sendo lapidada, até chegar nos dias de hoje, né? Cara, agora uma coisa interessante, ele estabeleceu o salário mínimo. O salário mínimo que você ganha hoje, né? Alguns ganham, né? Foi o Henry Ford que pensou nisso. Ele falou assim, cara, nada mais justo que o cara ter um salário mínimo, ou seja, se ele não produziu nada, se ele for um cara que esse mês ele saiu muito abaixo da régua, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pagar um salário mínimo para ele, né? Então, o cara estabeleceu um salário mínimo. Na época era $5, mas $5 lá em 1914 devia ser muita coisa, né? Isso por dia de trabalho, na jornada de 8 horas. Né? Então, ele estabeleceu. O cara que produziu 5 mil, vamos dizer assim, um exemplo, ninguém conseguia fazer 5 mil carros no dia. Mas um exemplo, o cara que fez 5 mil ganhava pela sua produção, normal.
Agora, o cara que não produziu quase nada ganhava o salário mínimo de $5, né? E ele criou a jornada de trabalho. Outra coisa interessante que veio de Ford foi isso. Ele criou a jornada de trabalho. Falou assim, pô, o cara tem que trabalhar 8 horas por dia. Se ele trabalhar mais do que isso, ele não vai ser produtivo. Se ele trabalhar menos do que isso, ele não vai ser produtivo para mim. Então, ele estabeleceu a jornada diária de 8 horas. Hoje, que impregnou aí dentro das nossas normas trabalhistas, né? A gente não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. Se trabalhar, é considerado hora extra e a gente não pode ultrapassar 2 horas, tá? Ele criou a distribuição através de agências próprias. O cara criou a venda direta. Foi a distribuição através de agências próprias. Ele criou a concessionária. Entendeu? Além de produzir, ele produziu e criou a concessionária. Gente, vamos dando um likezinho aí, ó. Só tem 5. Não, mas dá um like se a sala estiver boa, tá, gente? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu tirar aqui. Além de ele ter criado agências próprias, né, que são as concessionárias, além dele criar o produto, ele criou a venda direta, a concessionária que existe hoje, tá? Ele idealizou a linha de montagem, né, a produção em série. Esse foi o grande lance de Henry Fayol, Henry Fayol mesmo. Esse foi o grande lance de Henry Fayol. Ele padronizou a produção em série, né? Por que ele fez isso? Porque ele identificou que isso trazia um custo muito baixo, para a empresa, para a indústria, né? Se ele produzir muito mais, ele conseguia diminuir o custo, né? Então, isso foi o grande lance de Ford, porque ele conseguiu visar lucro produzindo, tá? Esses caras de antigamente, eles tinham um raciocínio muito, muito, muito além da época que eles viviam, né? Depois vocês dão uma pesquisadazinha sobre Rockefeller. Rockefeller, cara, foi o cara mesmo. Ele conseguiu ir muito além dos pensamentos dos concorrentes dele, né? Ele começou o trabalho dele com a produção do aço, né? Foi quando deu o boom do aço, o aço virou febre, as indústrias começaram a criar pontes. Tanto é que se vocês forem estudar, vocês vão ver a história dos elefantes que passaram em cima da ponte e tal, que o elefante ele não passa em cima de uma ponte quando ele não tem certeza que ela não vai cair, né? E aí, na época, ele fez a primeira ponte de aço, né, na época, e ele colocou assim mais de 100 elefantes, não sei, era muito elefante, eu vi no vídeo. E aí ele colocou esses elefantes para passarem em cima dessa ponte de aço. Ou seja, se a ponte não fosse segura, os elefantes não passariam. Então foi muito interessante a história desses caras, entendeu? Deixa eu escrever aqui o nome dele. Rockefeller. Só um minutinho. John Davidson Rockefeller. Deixa eu só anotar bem aqui o nomezinho dele aqui, que é para gente mandar para vocês aí. Esse Rockefeller, ele foi o cara mesmo. Cara, tá? Ele revolucionou a indústria do aço, certo? Deixa eu colocar aqui. Foi. John Davidson Rockefeller. Então, o Rockefeller foi o cara que... Aí, o que ele fez? Ele viu que a concorrência dele estava batendo muito grande nele, que foi o Carnegie, um cara que chegou junto com ele. E aí, o que ele fez? Cara, vou mudar de ramo. Aí ele descobriu o petróleo. Ele virou o cara do petróleo, né?
Como ele descobriu o petróleo, ele descobriu com um custo muito baixo, eles conseguiram refinar o petróleo. Então, ele foi o cara que criou a primeira refinaria. Né? Então, ele criou o querosene, que já foi o outro boom, né, da Revolução Industrial, foi o querosene. Tá? Um pouco antes aí da eletricidade, mas, enfim, o cara desenvolveu muito, muito, muito bem a Revolução Industrial. Então, assim, a Revolução Industrial sem Rockefeller, ela não teria sido a mesma coisa. Né? O cara foi realmente sensacional. Tá? Depois vocês pesquisam um pouquinho sobre ele. Muito, muito conhecimento que vocês vão ter. Tá? Vamos terminar de falar de Ford. Né? O Fordismo é um modelo de produção em massa que revolucionou a indústria automobilística. Na primeira metade do século XX, Ford utilizou à risca os princípios de padronização e simplificação de Taylor. Ele pegou o que o Taylor tinha idealizado e ele desenvolveu essas outras técnicas avançadas, né, para a época. Suas fábricas eram totalmente verticalizadas, ou seja, crescimento. Uma das principais características do Fordismo foi o aperfeiçoamento da linha de montagem. Foi o cara que deu um movimento para a indústria. Né? Os veículos eram montados em esteiras rolantes e se movimentavam enquanto os operários ficavam praticamente parados. Né? Não sei se vocês chegaram a ver um filme do Charlie Chaplin, onde ele passava o dia inteiro lá rodando parafuso, e quando ele foi para casa, ele ia fazendo meio, repetindo o movimento. Né? Então, era mais ou menos isso. Eles passavam um dia fazendo movimentos repetitivos. Causou problema demais. Né? Vocês que vão trabalhar na área da saúde sabem que o movimento repetitivo ele causa lesões. Né? Então, na época, foi um dos gargalos que eles não sabiam como resolver na época. Era difícil de resolver isso aí. Como é que eu vou fazer agora? Porque o trabalho é exaustivo. Né? Tem até uns fatores aqui que eu vou falar para vocês aqui que foram os principais adversários, né, dessa grande realidade. O primeiro deles, o trabalhador era submetido ao trabalho exaustivo. Né? Foi por isso que ele padronizou a hora diária de trabalho. Porque como a produção em massa, né, ele tinha uma produção grande e tinha grande demanda na época, né, todo mundo substituindo as carruagens por veículos, enfim. Gente, como é que está o som? Está baixo, está alto? Deixa eu ver como é que está aqui. Porque eu lembro que na outra aula o aluno reclamou que estava baixo. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume, tá? Pronto. Nós estamos falando sobre trabalho exaustivo, né? Então, assim, teve situações que o funcionário realmente saía exausto. E isso ele trouxe, né, devido à grande demanda, à produtividade, como eu estava falando, as pessoas começaram a trocar as charretes, né, as carruagens, por veículos automotivos, né, e isso causou uma grande demanda na época. Né? E aí isso causava essa exaustividade aí dos operários. Outro problema que ele tinha era o trabalhador fixo em uma determinada posição. Ele passou a ter problema com os autônomos. O cara comprava carro com ele, geralmente o carro não tinha muita diferença, né? O cara comprava 1, 2, era aquele mesmo preço, 4, 10, 100, né? E o cara comprava a quantidade que ele queria e ele fazia a concessionária dele e vendia o preço que ele quisesse, entendeu? Então isso causou ele começou a ter problema com isso, né? Ele queria monopolizar o comércio, porém ele tinha que bater aí de frente com o trabalho autônomo, né? Com a sobrecarga funcional dos trabalhadores, que
eu acabei de falar, que são as lesões, né, os acidentes de trabalho, as lesões por esforço repetitivo, que até mudou agora a nomenclatura, né? Outro problema que ele teve muito na época foi com a estratégia de colocar o operador mais hábil no início de linha de montagem, que gerava uma correria sobrecarregando os demais trabalhadores. O que é isso? Ele pegava o melhor operário, que tinha o melhor desempenho na produção, e ele colocava na frente. Quando ele fazia isso, ele tirava o camisa 10, vamos dizer assim, tirava o camisa 10 dele lá do ponto operacional e ele perdia. Ele perdia em qualidade, ele perdia em desempenho, ele perdia em tudo. Então, isso foi um dos problemas que Ford teve que superar, né? O quinto, impossibilidade de criar um modelo, um método único para todos os trabalhadores, haja visto que cada um possui suas próprias características, habilidades, sendo todos diferentes entre si. Ele não conseguia fazer um padrão operacional, aquele cara que conseguia aquela uniformidade no trabalho dele, né? Ele teve essa dificuldade de criar esse padrão de produção, de pessoa, né? De operário, né? Ele não conseguia ter vamos dizer assim, um modelo X, esse cara aqui é o cara a ser seguido, é um modelo e tal, né? Porque cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem uma forma de pensar, algumas têm personalidade, né, dominável, outros não, enfim, teve esse problema também. A alienação do trabalhador, né? Os engenheiros concentravam o método e a decisão sobre o trabalho. Ele teve bastante problema com isso também. Outro problema relacionado a isso foi que os engenheiros eles não tinham essas ideias, né, de administração. Então, às vezes, ele metia os pés pelas mãos, tomava decisões erradas, e essas decisões erradas geravam custo para a indústria, e isso também teve problema na época de Ford. Outra situação que ele teve aqui, a sétima e última, foram as capacidades, habilidades e características físicas que se tornavam fatores importantes na seleção dos empregados. Ou seja, para conseguir organizar o quinto, né, que é a possibilidade de criar um modelo de um método único para todos os trabalhadores, né, ele viu a necessidade de criar um padrão físico, né, para os operários. Né? Eu não tenho nenhum estudo que fala que padrão que ele utilizava, qual era a ideia dele, se tinha estatura, peso, não existe nenhum estudo científico relacionado a isso. Só diz que ele teve essa necessidade de criar esse padrão de habilidades e características físicas. Né? O cara, na minha cabeça, eu penso, imagino, né, uma coisa como seja óbvia, o cara com habilidades, o cara mais ágil, né? Eles queriam pessoas mais ágeis, porque o trabalho da produção em massa ele depende de agilidade, e com porte físico pessoas mais fortes, não falando de altura, não, falo de força mesmo, porque para manter ali o padrão das máquinas, enfim, do processo da indústria e tal, eu imagino que tenha sido esse padrão de pessoas mais ágeis e mais fortes, né? É uma coisa que eu nunca vi nada relacionado a isso nos livros, em estudos científicos, sobre esse padrão, como era, né? Ninguém discriminou isso. Tá, agora a gente vai fazer um pouco de interação com vocês, tá? Tem uma parte aqui onde a gente vai interagir. Gente, vamos comparar aqui Fayol, Taylor e Ford em algumas situações, né? Em algumas situações. Eu quero que vocês participem agora, que vai ser importante a gente para saber se vocês entenderam realmente tudo isso que foi falado até agora, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês escrevam aí
O que vocês acham realmente da divisão do trabalho? O que vocês concordam que o trabalho tem que ser dividido por departamento, que cada um tem que trabalhar naquele departamento onde sua aptidão, a sua habilidade faça a diferença? Eu quero que vocês digam se não, professor, eu acredito que não. Eu acredito que a gente teve trabalhado de uma forma uniforme, todo mundo aprender as mesmas coisas e tal, ou realmente a gente tem que trabalhar, né, cada um no seu quadrado, cada um na sua divisão, cada um trabalhando as suas habilidades dentro daquilo que a empresa necessita. Eu quero que vocês participem um pouquinho, para a gente debater se é interessante essa divisão de trabalho, tá? Um de cada vez, não precisa tumulto aí, ó. Vai depender de cada pessoa. Eu pensei que ia ser tipo da Adriana, videoaula no Zoom. Eu achava bem melhor. Eu também achei interessante o Zoom, mas o problema é que muita gente reclamou, disse que o Zoom era muito pesado e dependendo da internet realmente não fica em tempo real, não sei. Das habilidades do trabalhador. Gente, eu vou deixar alguém mais falar, que é para a gente já ir identificando essas falas e a gente contextualizar de acordo com a aula. Gente, é o seguinte, vamos lá. A divisão do trabalho. Por que eu acho interessante isso? Vocês que vão trabalhar nas empresas, vão fazer estágio nas clínicas, fazer estágio no hospital, vocês vão perceber que cada departamento ele é responsável por uma parte, né? Por uma parte do processo administrativo, né? Por que a divisão de trabalho é importante? Imagina se eu conseguisse misturar as coisas, né? Eu acho que cada um deve trabalhar na área que tem mais afinidade. Perfeito. E quem que define isso? Quem que define a afinidade? Quem que define? Né? Às vezes tem uma... quando eu trabalhava na clínica, muita gente chegava e falava assim, pô, Paulo, arruma uma vaga para mim aí no atendimento. Paulo, arruma uma vaga para mim aí de técnico e tal. Então, assim, era interessante eu analisava essas situações, e eu percebia que, às vezes, pelo currículo mesmo da pessoa, que ela não tinha habilidades para fazer aquele tipo de função, né? A Daniela botou aqui, concordo que sim, o trabalho tem que ser dividido por setores, porque nem todo funcionário tem a mesma habilidade em determinados setores, né? Isso é fato, gente. Uma situação, por exemplo, a gente pode levar em consideração, imagina você técnico, você é técnico em radiologia, você vai aprender lá a fazer o raio-x, né, fazer as imagens, né, e tal. Imagina você ter que fazer o raio-x, digitar vamos dizer assim, digitar não fazer o laudo, né, digitar as informações das imagens, enfim, e só para o médico assinar, né? Imagina num dia de demanda cheia, muito paciente para atender, e como é que você faria? Você não ia dar conta, né? Então é interessante, né, fazer essa separação, colocando técnico faz o serviço de técnico, digitador faz o serviço de digitador e o médico faz o serviço de médico, né? Imagina um médico, pronto, vamos fechar com chave de ouro aqui. Imagina um médico ter que fazer o exame, digitar o laudo e passar o diagnóstico, né? Assinar o exame. Então, assim, não ia ter condições de fazer. Imagina uma situação que essa nós estamos vivendo aqui, de pandemia, né?
de doença altamente infecciosa na região pulmonar. O que você imagina que está tendo de raio-x, tomografia, ressonância para identificar se a pessoa está com Covid? Cara, é muito exame, muito exame. Eu imagino que essas clínicas estão tudo lotadas, né? Imagina se não tivesse um departamento organizado nesse sentido, nesse sentido de ter a divisão de trabalho e acumular, qual os problemas que vai causar? E acumular o serviço, acumular a questão de resultado de exame, demora na entrega do resultado, né? Porque quem faz um exame hoje para saber se está com Covid, ele quer o resultado no máximo no outro dia. Como é que faz com essa demanda grande? Né? Então, essa divisão de trabalho ela é mais ou menos nesse sentido. A gente tem que existir a divisão de trabalho para que o processo possa ocorrer de forma natural. Professor, e agora eu não entendi, bagunçou minha cabeça, você estava falando das POPs e tal. O procedimento operacional padrão ele tem que existir em cada departamento, cada função. Se você for responsável só por realizar o exame, tem que ter um procedimento operacional padrão para isso. E agora, depois disso, vai ter que ter um procedimento operacional padrão para fazer a digitação, as palavras que você vai utilizar, o espaçamento, enfim, tudo tem que ter um padrão. Tudo tem que ter um padrão, né? E o médico também ele tem que ter um padrão para analisar as imagens, né? Qual é a sequência de fotos que ele vai utilizar. Então, perfeito. O técnico vai só mandar as imagens para lá e ele vai selecionar. Vou botar essa foto aqui já é suficiente para mim gerar um laudo. Então, tudo isso depende da divisão de trabalho, tá? Vamos falar sobre outro ponto que envolve muita administração e bate muito na cabeça de nego aí quando vai trabalhar, né? Às vezes ele está aqui no curso técnico, tendo aula teórica, enfim, mas quando chega na prática, ele se depara com uma coisinha chamada de autoridade. Você concorda que tem que ter autoridade dentro da empresa, sim ou não? Respondam. Aí também vai do QI de cada um. Mas esse QI é quem indica, né? A Ariana colocou. Mas não é o que indica, não, viu, Ariana? Esse que indica aí não tá mais rolando, não. As empresas estão dando negativo aí pro QI, porque indica. Sim, né? Sim, precisa ter autoridade. Não entendi aqui. Vou repetir. Autoridade dentro da empresa. Né? Você concorda que ela tem que existir ou você acha que não é necessário? Que autoridade é essa que eu estou falando? Não está diretamente relacionada à hierarquia, está relacionada ao um encarregado, um superior, a você ter um encarregado direto, uma pessoa que vai determinar as ordens, uma pessoa que vai criar as POPs, né? Exato. Tem a ver com liderança, sim. O que você acha? Concorda, sim ou não? O interessante disso, gente, ó, é a gente entender, que existe a autoridade de um líder e a autoridade de um chefe, né? O modelo chefe ele já está em desuso. O chefe é aquele que só, eu quero isso, esse desse jeito, vira as costas e você se vira. O líder não, o líder é aquele que faz assim, ó. Por exemplo, vamos imaginar uma situação. Você vai chegar para estagiar dentro de uma clínica, né? Você vai direto lá para o raio-x. Aí você chega lá e alguém fala assim, aqui o padrão é esse. Você vai tirar o lado esquerdo, o lado direito, vamos dizer assim, né? E aí você vai fazer assim, assim, assado. Sai, vira as costas, tu se vira, né?
existe outra situação que o cara vai fazer assim, ó, eu vou fazer primeiro, vou te mostrar como é que faz, e aí você vai fazer nesse padrão, né? Vai lá, te coloca dentro da sala, junto com o paciente, mostra os movimentos que tem que fazer, te ensina, né, na prática, a forma correta de fazer. Porém, qual é a forma que é mais eficiente para aprender? É lógico que é essa que o cara vai te mostrar ali, fazendo e tal. Mas o modelo de autoridade que eu estou falando aqui é isso. Se você acha que você tem que ter um encarregado direto, se você acha que você tem que ter uma pessoa que ali, vamos dizer assim, segura as pontas, né, na situação de ser teu encarregado, ser teu tutor, vamos dizer assim, né, para que você consiga aprender de forma mais eficiente, né, e assim você vê ele como um superior. É isso que eu estou falando. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem pessoas que têm dificuldade em receber ordens. Tem pessoas que têm dificuldade em receber determinação. Ó, você tem que fazer assim, assim, assado. Ah, mas eu não aprendi assim. Ah, mas o outro técnico que veio antes aqui, ele ensinou desse jeito e tal. Então, vamos tentar colocar essa autoridade aqui ao contrário de insubordinação. Né? Tem pessoas que são insubordinados, né? Realmente tem dificuldade em receber as ordens. E é isso que eu perguntei. Se você acha que isso é interessante, tem que ter, se não tem que ter, cada um tem que fazer, sabe o que tem que fazer, na hora que tem que fazer, não precisa de ninguém estar mandando, não precisa de ninguém estar enfim, tendo ali aquela ordem direta, né? Principalmente vocês que têm estatuto próprio, vocês têm o horário de trabalho de vocês têm uma situação totalmente diferente dentro da empresa, né? Vocês trabalham 4 horas por dia, né? De vez em quando, não pode ultrapassar 2 horas extras, né? Isso é bem rígido para o radiologista, né? Eu acompanhei isso de perto, tá? E uma das coisas que eu sempre senti dificuldade foi em passar determinações para os técnicos, né? Porque eles achavam que estavam abaixo do médico e acima de qualquer outro departamento, né? Mas isso aí foi resolvido, né? Não foi fácil, porém é importante que vocês tenham essa consciência de autoridade, tá? Depois, quem é o administrador da empresa, como que tem que proceder aos processos, tem que obedecer ao procedimento operacional padrão, e enfim. Tá? Professor, outra dúvida, eu posso criar um procedimento operacional padrão? Deve. Todo funcionário, ele tem autonomia, né, para criar um procedimento operacional padrão, desde que não atrase o processo, tá? Professor, então quer dizer que se eu chegar numa empresa hoje, fui contratado para ser um técnico em radiologia da empresa fulano de tal. Quando eu cheguei lá, eu percebi que o negócio estava todo bagunçado, ninguém sabia de nada, era uma bagunça por cima da outra, e eu resolvi criar um procedimento operacional. Parabéns. Né? Realmente esse é um dos motivos da gente estudar administração aqui, porque deixa claro que o processo administrativo ele cabe em qualquer lugar e qualquer pessoa pode fazer, tá? Então vocês fiquem cientes disso. Cheguei no lugar bagunçado, não tem padrão, cada dia é de um jeito diferente. Eu posso criar um procedimento operacional padrão? Deve, tá? Ah, não vai, tem que assinar? Não interessa. Se você criou aquele procedimento operacional padrão, pode fazer no caderno se quiser. Pode fazer no caderno. Primeiro passo, isso. Segundo passo, colocar o paciente na mesa. Terceiro passo, fazer as imagens do paciente. Terceiro passo, verificar se as imagens ficaram boas. Quarto passo, liberar o paciente para ir para casa. Quinto passo, enviar as imagens lá para a impressora, enfim, então você cria um procedimento operacional padrão e você vai utilizar aquilo ali do jeito
todos os dias, todo momento, em cada vez que você for fazer um exame, tá? E isso é procedimento operacional padrão, beleza? A outra coisa é a hierarquia, que praticamente é a mesma coisa, vamos falar sobre isso. Unidade de comando, a gente falou na aula que a unidade de comando está relacionada a uma voz de comando, tá? Enfim, mais ou menos isso. Deixa eu ver o que a gente vai agregar mais aqui nessa aula. Eu falei que a gente ia falar sobre a diferença entre eficiência e eficácia, tá? São palavras, né, distintas, né? Os significados são bem parecidos, porém não pode se confundir jamais, tá? Então vamos lá. Quando você fala sobre eficácia, o que é eficácia? É todo o processo, é todo o envolvimento da coisa. Como assim? Vamos lá, vamos tentar ser bem direto, fazer um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer. Gente, eficácia é o volume, é a situação onde você realiza aquele procedimento para que ele tenha efeito. O exemplo disso, vamos fazer uma analogia, um jogo de futebol. O jogo de futebol, quando você vai tocando a bola, o objetivo do futebol é fazer o gol no adversário, né? Quando você está tocando a bola e levando essa bola em direção ao gol adversário, isso chama-se eficácia. Você está sendo eficaz, você está envolvendo a situação a seu favor. Quando o gol, de fato, existe, foi feito o gol, isso é eficiência. A eficiência é o resultado do processo que você fez. Então, entenda, eficácia é todo o giro, todo o movimento para que o objetivo em comum seja realizado. A eficiência é justamente esse objetivo alcançado. É a flecha no alvo, tá? Isso é a eficiência, tá? Então, existe essa diferença assim, básica, é importante, porque isso vocês vão ouvir demais dentro da administração. Enquanto vocês trabalharem com administração, trabalhar com processo administrativo, vocês vão ouvir essas duas palavrinhas, né? Que é eficiência e eficácia, beleza? Então, é importante saber a diferença das duas. Falamos sobre os pilares da administração, planejamento, controle, organização e direção, falamos sobre cada um deles, né? Isso nós já estamos lá na página 43, na primeira aula. Gente, então é o seguinte, ó, nós vamos ficar por aqui hoje. A gente entende que esse início mais importante sobre o princípio da administração, de onde foi que a administração veio, quem foi que começou a idealizar a administração, por que ela existe, por que ela está aí até nos dias atuais, os processos, né, até a administração chegar aos dias atuais, o que ocorreu para que isso acontecesse, né, qual foi os caras que idealizaram os estudos científicos para a administração chegar até hoje. Existe muito mais pensadores, existe muito mais pessoas que trabalharam na administração como foco, trazendo a administração, lapidando essa pedra bruta, né, até ela chegar nos dias atuais. Beleza? Então, nas próximas aulas, a gente vai estar já exemplificando mais situações relacionadas à radiologia. Vamos falar, o conteúdo programático ele é bem extenso, né? Não um conteúdozinho qualquer. Então, eu vou tentar, na medida do possível, né, trabalhar todas essas situações aqui, né, que é para a gente conseguir ter êxito nessas aulas online, tá? Eficácia é como se fosse o processo, eficiência é o resultado. Perfeito, perfeito. Ana Paula, é justamente isso. A eficácia, ela vem do processo, do envolvimento da coisa,
você criou a situação, você vai ali fazendo com que aquela situação chegue no ponto que você quer, né? E quando chegou lá, é a eficiência. Eficiência, pronto, associa a eficiência com gol. Fez o gol, perfeito, perfeito, tá? A internet de vocês está ruim, né? Porque a minha acho que parou de travar aqui. Gente, então essa é a parte inicial, né? Praticamente os princípios da administração, quem foi que começou a pensar a administração, quando foi que a administração passou a ser vista como ciência, como estudo, né? Então esse é o primeiro, o primeiro passo para a gente começar a estudar essa administração aplicada à radiologia. Nas próximas aulas, vamos agregar bastante esse conhecimento administrativo com a realidade dentro das situações que vocês vão enfrentar, né, no dia a dia de vocês como técnico em radiologia, né? A gente vai falar sobre situações diversas, problemas, soluções. Então, assim, eu tenho bastante experiência nisso, vocês vão perguntar bastante coisas aí, eu espero. E, assim, tem muita coisa na mente, tem muita coisa que que eu tenho como experiência, tenho como agregar para vocês. Perfeito? A gente vai trabalhar nesse modelo de aula, né? Falando, eu prefiro falar assim, tem uns alunos que já preferem o Zoom, aí acho que aparece a carinha de mais gente, tal. Aqui também vocês têm como entrar, né, aqui na live, fazer uma pergunta, mostrar a cara aqui também. Pode ficar à vontade, eu vou deixar vocês abertos para isso. Talvez eu quero aparecer na live do professor, não tem problema não. Entra aí, faz uma pergunta. Mas também quiser falar por aqui só pelo chat também não tem problema, a gente tá ligado aqui nas perguntas de vocês. E é isso, tá? Aí vamos trabalhar o seguinte, eu quero que vocês entendam que essas aulas via live, elas, para mim tem mais eficiência. Melhor do que eu gravar um vídeo aqui, jogar para vocês aí, vocês ficarem lendo, tal, vendo depois. Eu acho que assim é melhor. Você pergunta em tempo real, eu consigo responder aqui para tirar a sua dúvida aqui ao vivo. E aí, esse modelo será segunda, quarta e sexta, né? As terças-feiras e as quintas-feiras eu vou estar disponível com vocês aqui também. Eu vou estar ligado aqui no WhatsApp. Vocês quiserem perguntar, professor, não entendi tal parte, professor, me explica aquela parte do QI, do QE de novo, professor, me explica aquela parte dos pilares da administração de novo. Enfim, eu vou estar aqui disponível. Boa pergunta da Fabiola. Gente, a chamada é o seguinte, eu estou com o diário aqui, só que eu não estou com o nome de ninguém. Nós estamos tendo aula com 2 turmas da radiologia da semana, né? Então, você lá no seu grupo, você vai fazer uma relaçãozinha, né, da chamada, né? Não tem problema quem perdeu essa aula de hoje, né? De repente, internet, de repente, trabalho, de repente, uma outra situação que você não conseguiu acompanhar a aula. Não tem problema, eu vou salvar isso aqui, vocês vão informar no grupo de vocês que a aula vai estar salva e vai estar lá na plataforma do YouTube da escola, né? Eu vou salvar daqui a pouco, vou jogar lá. Então, quem perdeu a aula, pode ver novamente. Quem quiser assistir novamente, pode ver novamente. Professor, você falou uma parte lá que eu não entendi. Na hora a internet travou, na hora eu não consegui entender, eu fiquei com vergonha de perguntar lá no grupo. Pode ir lá no meu privado, não tem problema, pergunta, tá? E a gente vai tentar resolver a situação, tirar a dúvida, enfim. Então, como eu estava falando, eu vou salvar esse vídeo aqui. E eu vou estar disponível às terças e quintas-feiras, tá? Das 7 da noite às 9 da noite, eu vou estar disponível para estar tirando dúvida. Enfim, agora a gente não vai passar nenhum tipo de atividade, mas a gente vai ter atividade sim, tá? E aí a gente vai estar conversando aí, tá bom? O que mais que eu ia falar? Tá. Eu estava falando sobre a chamada, né? Então, vocês vão colocar no grupo,
a relaçãozinhas, cada participante vai colocar no seu respectivo grupo a lista de chamada. Eu vou fazer aqui o controle, tá bom? De quem participou. Aí eu falei, né, que não tem problema que perdeu a aula. A aula vai estar salva aqui. Beleza, gente? Eu travando muito, professor. Melhor